Regime de legalidade extraordinária, áudio e vídeo números 2. E aqui, pessoal, vamos continuar a nossa análise. E dizia, portanto, que o regime de legalidade extraordinária pressupõe situações excepcionais e que acompanha, junto à utilização das Forças Armadas, instrumentos que só podem ser utilizados para resguardar certos bens nacionais, vamos assim dizer, segurança e integridade do território nacional, soberania nacional, equilíbrio entre os grupos de representação no país, etc. E que, quando ameaçados, poderão excepcionalmente, autorizar o uso desses instrumentos. Mas nós estamos falando aqui especificamente do estado de defesa e do estado de sítio, ok? Então, é do que tratamos aqui esse conjunto de medidas excepcionais. Então, pressupomos, para usarmos esses dois instrumentos, uma situação de crise. Temos que imaginar uma situação de crise. Talvez até é possível pensar nisso, num caso que venha a piorar, numa pandemia mesmo, numa epidemia. Não é? Pandemia é global, epidemia é local. Pois bem, nós temos que pensar então numa situação de crise que, por definição, o que é crise para autorizar o uso dessas medidas excepcionais? É a extrapolação dos limites constitucionais, não é? Em todas essas hipóteses que possam ocorrer. Mas, por exemplo, no caso de um grupo social tentando, ao competir com outro, tentando se sobrepor e se impor pela força. Poderia assim ser gerada uma situação de crise. Uma invasão externa, evidentemente, que gera uma situação de crise. Uma tragédia da natureza que vai levar ao caos, que levará ao caos. Por exemplo, com saques, violência, etc. Não é? Mas, de qualquer maneira, a situação constitucional de crise envolve, por definição, um conjunto de disposições constitucionais baseadas na lei, portanto legais, baseadas na vontade política, na atuação política, portanto, conjunto de medidas legais e políticas, que tem por objetivo restabelecer e novamente estabilizar a ordem constitucional. Tem por objetivo defender a mesma ordem constitucional e a própria Constituição, veja bem, diante dessas ameaças, diante da ameaça de um espraiamento da violência, não é? Busca debelar processos baseados na violência e que vão fatalmente levar à ruptura com a ordem legal, com a ordem constitucional, com a ordem democrática, né? A normalidade constitucional deixa de existir numa situação como essa. Né? Por outro lado, esse sistema constitucional de crises também, num caso de invasão externa, terá o condão e o objetivo de proteger o Estado, né, e a sua soberania contra essa invasão, como eu já falei aqui. Vale dizer, substitui-se uma legalidade ordinária, normal, diária, corriqueira, cotidiana, que tem os seus instrumentos próprios e usuais, ordinários, para ser preservada, da legalidade extraordinária, por isso excepcional, só em casos bem específicos que envolvam esses valores que eu aqui mencionei e esses objetivos. Não é? Alguns princípios são, evidentemente, bem próprios dessa matéria. Para se avaliar e para que possamos identificar se é o caso da decretação de um regime de legalidade extraordinária, teremos que pensar, primeiro, numa avaliação sobre a necessidade dessa medida. Então, pergunta-se, questiona-se, é necessária a decretação de medidas excepcionais como essas previstas na Constituição, diante do cenário que se verifica hoje? Não há outra via, não há outra possibilidade menos traumática?
Então, aqui um princípio de necessidade, né? De razoabilidade também. E um segundo princípio muito importante nessa matéria é o princípio da temporariedade. Todos esses estados, estado de defesa, estado de sítio, são excepcionais e também temporários. Não é possível a decretação de um estado de defesa e um estado de sítio por tempo indeterminado, a não ser que se imagine uma invasão estrangeira, e aí não se sabe, numa situação de um conflito armado sério desse, internacional, quando ela poderá acabar. Mas fora isso, necessidade e temporariedade dentro de critérios de razoabilidade e proporcionalidade são princípios muito importantes para se decidir pela decretação ou não. E por quê? Porque nós estaremos aqui pensando em suspensão de direitos fundamentais, não é? Que vem, evidentemente, a gerar fissuras, traumas na ordem democrática. Então é preciso que se avalie se há interesses em confronto, sob confronto, uma antinomia. Então, diante, por exemplo, de uma invasão estrangeira, os direitos individuais de ir e vir, de comunicações, o sigilo de telecomunicações, devem perdurar e prevalecer? Ou esse direito individual deve prevalecer sobre o direito coletivo? Esta é a equação que se busca solucionar com tais medidas, né? Um terceiro princípio, além da necessidade e da temporariedade, é o princípio da razoabilidade na avaliação da tomada de decisão. Então, razoabilidade envolve, assim como a proporcionalidade, o questionamento prévio sobre se há ou se não há algum outro instrumento disponível menos traumático, mais econômico, como eu falei. Em relação ao princípio da necessidade, é ou não é necessário, se por acaso se concluir que não há necessidade de adoção de medidas tão, vamos assim dizer, extremadas, e ainda assim, se esse estado de defesa, o estado de sítio é decretado, não observada essa necessidade, poderemos chegar a uma situação em que dois pontos ficarão muito evidentes: o arbítrio e o golpe de Estado. Ok? Então vamos já partir para o áudio e vídeo número 3, dando sequência na nossa matéria. Muito obrigado.